Então, pessoal, boa tarde, espero que todos estejam muito bem, tá certo? Muito tranquilos aí, seguros na casa de vocês. Vamos começar a nossa aulinha com a graça de Deus, tá certo? Fiquem à vontade para parar, para perguntar, para saber, entendeu? Então, agora você já tem acesso à minha tela. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui e a gente já começa. Certinho. Bom, então nós paramos a aula passada aqui nessa situação, né? Quando a gente foi falar sobre definição de uma carcaça suína, né, que era uma definição ainda antiga, lá de 1973, que falava que era o suíno abatido, sem vísceras, rins, gordura dos rins, cerdas e unhas, permanecendo a cabeça, extremidade, membros, couro e cauda, e que, né, em 95 nós tivemos o regulamento 2810, né, da Comunidade Comum Europeia, que preconiza que uma carcaça suína seria o suíno abatido, sangrado e eviscerado, sem as cerdas e unhas, pode ter ou não cabeça, pés, banha, rins, rabo, diafragma, espinha medular, língua e nas fêmeas os mamilos, né? Então, a gente falou sobre isso. Por que a gente precisa de falar sobre isso? Porque nós vamos começar a falar sobre características de carcaça, tá? Então, é um dos objetivos do programa de melhoramento genético, né? A produção de animais que estejam aptos para o abate, que vão ser levados ao abate e que tenham, então, carcaças de qualidade excepcional, de melhor qualidade possível, tá? Bom, a característica mais utilizada em suinocultura para avaliação de uma carcaça é a da espessura de toucinho, tá certo? Então, a espessura de toucinho, ela vai medir aí qual é essa espessura de um toucinho, né? Existe uma herdabilidade aí que ela é bastante variável, que ela vai de pequena até alta herdabilidade, né? É possível medir no animal vivo, então você tem alguns aparelhos que você consegue medir no animal vivo, né? Esse aqui é um medidor ultrassônico, né? De ultrassom, você consegue medir a espessura de toucinho, né? Na década de 90, nós tínhamos aí em torno de 20 milímetros aproximadamente, né, de espessura de toucinho, que correspondia a 2 centímetros aproximadamente, né? Hoje é menor do que 10 milímetros, né? Então, menor do que 1 centímetro de espessura de toucinho. Isso veio principalmente de encontro de duas coisas. Uma, aquela necessidade de diminuir a gordura do suíno, porque, né, o suíno era meio que tido como um animal de alta quantidade de gordura na carcaça, né? Algumas associações de médicos, né, acusando o suíno como um possível vilão, né, um possível vilão para alta do colesterol, de consumo de gorduras saturadas, né? Então o suíno começou a sua transformação, veio aquela história do suíno light, né? Na verdade com o nome de porco light, né? Para tentar preconizar então carcaças com menor quantidade de gordura. Então, hoje nós chegamos nessa situação. Mas, além disso, o que a gente não pode esquecer é que existe uma correlação muito importante entre espessura de toucinho e rendimento de carne na carcaça. Quanto menor a espessura de toucinho, maior é o rendimento de carne de carcaça. Tá certo? Então, além de ter que diminuir um pouco essa gordura, né, no suíno, é também uma medida indireta para selecionar, né, rendimento de carcaças, tá certo? Então, por isso a importância. E ela tem também correlação favorável com a maioria de outras características da carcaça, tá? Então, hoje, o suíno tem menos que 10 milímetros, muito pouco, né? Eu havia dito, não sei se falei para vocês, mas a gente pode, né, falar de novo. O suíno, galera, entenda, ele hoje, se você pegar corte a corte, tá certo? Você pega lá, por exemplo, um bife do lombo e um bife do contrafilé, que são correspondentes. Você vai ver que o bife de lombo tem menos gordura que o contrafilé e menos colesterol também,
tá certo? E você pode fazer esse corte a corte para qualquer parte, tá? Quando a gente considera partes, né, iguais, por exemplo, até existem algumas partes do suíno que têm menos gordura, inclusive, do que o frango, tá? Então, para a gente medir, né, algumas espessuras de toucinho, por exemplo, né, existem alguns pontos, né, onde a gente deve medir, tá certo? Primeiro aqui, por exemplo, a medida da última vértebra lombar entre a última e a penúltima lombar, né? É um dos pontos que a gente mede. Medida na última costela também, conta-se 7 vértebras cervicais, mais o número de vértebras torácicas, correspondente ao número de costelas encontradas, que pode variar de 14 até 17. E aí também, e também a gente pode medir, né, medida na primeira costela, constante 7 vértebras cervicais, localiza-se a próxima vértebra, que é a primeira torácica. Então, são alguns pontos que a gente observa aí, tá bom? Na espessura de toucinho, tá? Bom, outras características de carcaça, então, né, que estão envolvidas, por exemplo, com rendimento de carne na carcaça, rendimento de cortes nobres, a área de olho de lombo, né, inclusive a área de olho de lombo, olha aí a rentabilidade, 0,23 a 0,96, né, altíssima rentabilidade, né, podem ser obtidas, além de ser, né, além da gente obtê-las através da medida ultrassônica além de, aliás, obter, não, né, fazer a seleção através da medida ultrassônica, né, da espessura de toucinho, elas podem ser também obtidas através dos meio-irmãos, que a gente viu, ou irmãos completos, que a gente viu lá no melhoramento, né, na teoria do melhoramento, lembra? Então, por exemplo, você tem um animal que eu quero, por exemplo, né, que eu pretendo deixá-lo né, como reprodutor, como uma matriz, por exemplo, né, eu posso, então, fazer uma avaliação dos meus irmãos, os irmãos completos, né, abater esses indivíduos e ver, né, e aí, lógico, tem que ser um animal que eu perceba um potencial para deixar ele como matriz ou um potencial para deixar ele como um reprodutor, né? Então, eu posso abater os meus irmãos, posso abater os irmãos completos, para observar essas características, como rendimento de carne na carcaça, como rendimento de corte nobres, como a área de olho de lombo, por exemplo, né? A gente pode fazer dessa forma, para a gente poder, então, fazer algumas seleções aí para indivíduos com maior potencial genético, tá bom? Então, algumas dessas características que envolvem carcaça, ela depende do abate do indivíduo. Eu não vou abater o indivíduo para poder, né? Logicamente, eu não vou abater o indivíduo para poder pegar essas medidas. Eu abato os irmãos, tá certo? Eu abato, então, indivíduos, parentes colaterais, né? Para eu poder, então, ter essa medida, tá? Bom, e aí tem um monte de, né, vamos falar assim, né, de carnes que são extremamente nobres, né? Normalmente no suíno as carnes mais nobres estão, lógico, ou no próximos do pernil, né? Ou aquelas que estão aqui no dorso, lombo do animal, tá certo? É interessante conhecer um pouquinho dessas medidas, né, dessas características, conhecer um pouco dessas partes do suíno, né? Então, por exemplo, a gente acaba comprando tudo como lombo, né? Às vezes no supermercado. Quando você vai lá em natura, você compra tudo como lombo, né? Mas hoje, por exemplo, já tem alguns cortes que separa, por exemplo, a copa, né, que se chama de copa lombo, que é pronto, que é essa pontinha aqui, que a galera gosta de pegar isso aqui, ó, e fazer uma defumação. Gente, esse negócio fica divinamente gostoso, tá? Você separa a copa lombo aqui, essa cabeça aqui do lombo aqui, ó, tá certo? E faz aqui alguns cortes que é perfeito, tá? Então você pode, inclusive, você acha, tá? No supermercado aí, copa lombo defumado, é maravilhoso, tá bom? O filezinho também, você costuma achar ele defumado também, às vezes você acha alguns cortes, né? O filezinho do suíno é essa parte aqui, tá certo? Alguns fazem o carré, né? Que é a famosa bisteca, que é esse corte que envolve o carré, ele, né? Um pedaço, você corta um pouco
coluna vertebral do indivíduo, animal, junto com o lombo. Então, é forma carré, tá? Que é um corte muito famoso também. A suan, né, que seria essa parte onde mantém aqui a coluna vertebral dos animais, né, dos indivíduos, aí, que a gente gosta muito de fazer no arroz, fica muito bom também, né. A costelinha é uma carne nobre do suíno, né, você vê, um quilo de costelinha é mais caro, por exemplo, que 1 quilo de lombo ou 1 quilo de pernil, tá certo? Então, a costelinha. No Brasil, nós não tínhamos tanta paixão pela barriga, mas o pessoal lá vai começando a criar paixões, acho que alguns programas culinários aí, barriga de suíno está cada vez ficando mais famoso, então você pode ter, por exemplo, que chama, o pessoal algumas chama de panceta, barriga, toucinho de barriga, né, isso aqui dá para você fazer, por exemplo, assados, por exemplo, né, pururucado, tem alguma galera aí que faz ele frito, né? Em Minas Gerais, o pessoal brinca que isso aqui é o camarão de mineiro, né? Que é essa barriguinha aí frita, tá? A paleta, né? Que seria o pernil dianteiro, normalmente na indústria ela é reservada para fazer o apresuntado, disse para vocês já isso, né? Aí, em natura, se compra o pernil todo, às vezes ele pode vir serrado, né? Então ele é serrado em diversas partes aqui, ou ele pode vir todo inteiro, né? Em alguns casos, por exemplo, ele pode ser destinado para a fabricação do presunto, né? Assim como a paleta também pode ser vendida inteira ou serrada. Mas hoje também a gente começa a perceber, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver alguns cortes, mas hoje você consegue ter a picanha, por exemplo, né? A picanha de suíno, a alcatra de suíno, o patinho, né? O lagarto, tá certo? O coxão mole, o coxão duro, o coxão mole fica mais por dentro, o coxão duro é o músculo que fica mais por fora, tá certo? O joelho é uma beleza para a gente colocar no feijão, né? Oh, coisa boa é fazer um feijão. Minas, a gente faz muito isso. Joelho de porco no meio do feijão. Gente do céu, você não tem noção como que esse negócio é gostoso. Tá bom? Pezinhos, aí é destinado para o consumo in natura mesmo, fabricações de... pode ser para a indústria, às vezes, né, possivelmente poderia ser para fabricação de colágeno para balas. Lembra que eu disse para vocês que é feito balas também de colágeno, de suínos, né? Mas pode ser também caminhado, né, preparado para feijoadas, para kit feijoadas, assim como o rabo também, a parte das orelhas, né, bochecha, focinho, né, parte da papada também são levados para a parte de kits de feijoada aí, ok? E venda in natura. Então, a grande vantagem do suíno é que come-se tudo do suíno, né? Come-se tudo. Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? É bom falar dessas comidas depois que a gente almoçou, né? Porque se falar antes, a gente fica com muita fome, né? Bom, então, só seguindo aqui a nossa história aqui, com relação a características de desempenho, né, de consumo, por exemplo, de área de ração, de conversão alimentar, né? O consumo de alimento é uma característica economicamente mais importante na produção, né? O suíno anteriormente comia demais da conta, tinha pouca conversão. Hoje nós temos um suíno com alta conversão, né? O aumento do consumo de alimentos aumenta o ganho de peso e também aumenta a espessura de toucinho, tá certo? Então tem que ficar atento. Eu quero que esse animal consuma, mas não tanto a ponto de aumentar demais a espessura de toucinho, né? Então, um consumo de alimento ótimo indica, então, uma conversão alimentar menor, ou seja, o indivíduo tem muito mais eficiência em transformar o alimento em carne, produção de carne, né? E esse consumo alimentar, então, ele basta você fazer o manejo da alimentação, né? Então, o suíno não dá para, né? Não dá para ficar deixando sempre comida no coxo direto no suíno, né? Principalmente porque senão aumenta demais a conversão alimentar do indivíduo, tá? O que acontece? Quando você tem consumo de alimento à vontade, aumenta muito a taxa de crescimento, aumenta muito a taxa de consumo de alimento, o que pode aumentar demais, então, as pessoas de gordura de toucinho, né? E que não é o ideal, né?
E consumo de alimento restrito, né, aumenta a taxa de crescimento e aumenta a eficiência de cada unidade do alimento consumido. Então, pessoal, hoje, antigamente tinha-se uma ideia de que o suíno tinha que deixar a comida sempre à vontade para crescer mais rápido, mas você acabava selecionando indivíduos muito mais gulosos, né? E indivíduo muito guloso, às vezes, ele cresce muito mais rápido, não porque ele é eficiente, mas porque ele come muito. Né? E o que eu quero, nós falamos isso na aula passada, eu quero um indivíduo que cresça rápido por ser eficiente, tá bom? Maior eficiência alimentar indica também mais rápido crescimento e maior conteúdo de carne na carcaça, tá? Esses animais hoje a indústria, ela está extremamente especializada em indivíduos que cresçam muito mais rápido, tá certo? Então, você observa aí que um suíno, ele vai ficar... ele vai atingir 100 quilos aí tranquilamente, no máximo em 150 dias, o que é excelente, tá certo? E o consumo de alimento restrito, então, né, ela leva principalmente a correlação de 3 características, que é o ganho de peso diário, a conversão alimentar e o conteúdo de carne na carcaça, tá certo? Então, ela indica uma melhoria, principalmente nessas 3 coisas, né? O ganho de peso diário, a conversão alimentar e o conteúdo de carne na carcaça, né? Se você for pensar bem, eles estão muito intimamente ligados, né? Ganho de peso diário e conversão alimentar totalmente ligado, né? O conteúdo de carne na carcaça é uma consequência dessa melhor conversão alimentar, tá certo? O problema do consumo de alimentos à vontade, ele possui algumas correlações, né? Como, por exemplo, o ganho de peso diário e a conversão alimentar, ela cai bastante, né, no caso. O ganho de peso diário e conteúdo de carne na carcaça, ele fica negativo, que não é interessante, né? E animais com maior rapidez de crescimento também tem menor conteúdo de carne na carcaça, certo? Então, isso aí a gente precisa ter bem balanceado, tá, galera? Mudanças, então, de alimentação, ou seja, colocar uma alimentação restrita em relação à vontade, né, aumenta tanto os ganhos genéticos desejados, quanto os parâmetros genéticos da população que devem ser avaliados, tá bom? O que mais que eu tenho que falar para vocês aqui? Tá. Com relação à qualidade de carne, pessoal, estou andando mais rápido, porque nós temos que acabar essa aula hoje, tá? Mas qualquer coisa, vocês não entenderem, me fala que eu volto, tá bom? Bom, com relação a características de qualidade de carne, alguns aspectos são importantes, como cor, né? Qual que é a cor preconizada? A cor que seja uniforme, ela tem que estar entre rosada e avermelhada, né? Não pode estar enegrecida, não pode estar esbranquiçada, tá? Precisa ter uma pequena camada de gordura branca, né? Lembra que a gordura, ela protege contra o frio, ela é importante de ter, não tem como você ter uma carne sem a proteção da gordura, tá certo? Então, precisa ter, tá? A carne, a cor da carne é uma atratividade, né? Então, algo que as indústrias de carnes precisam, porque atrai o consumidor, tá? Existe aí o que eles chamam de natureza tridimensional, que é a tonalidade, a saturação e a luminosidade. Então, uma carne ela tem que ter uma excelente tonalidade, né? Uma excelente saturação e uma excelente luminosidade. A carne tem que estar parecendo ser nova, que ela seja carne fresca, bonita. Todo mundo sabe observar uma carne, sabe se aquela carne é bonita, fresca ou não. Não é isso? É simples de observar, né? Com relação a pH, né? pH pós-abate, ele tem que variar entre 5,3 e 5,7, porque se ele varia entre 5,3 e 5,7, ele dá melhor palatabilidade da carne, maciez e cor desejável, tá certo? O que acontece? Que aqui tem algo muito importante. Animais que estão sob estresse, né, principalmente sob estresse forte, ele pode produzir principalmente ácido lático, outros, né, compostos que caem em pH durante a morte, tá certo? Pós-abate, tá? Então, a importância de um abate humanitário, a importância de um abate, por exemplo, quando o animal está
quando ele está inconsciente, tá? Porque aquele abate que o pessoal faz lá no chiqueiro, que vem com a marreta, que vem com o machado e bate as costas do machado na cabeça do animal, assim, aí o animal vai sofrer para morrer, né? O que acontece? Isso aumenta o pH da carne, tá certo? Aliás, abaixa o pH da carne. Ao abaixar o pH da carne, você acaba tendo problemas com maciez e a cor desejável, porque você começa a favorecer algumas enzimas, como, por exemplo, o complexo calpaína, calpastatina, que estão muito ligadas à maciez da carne, tá certo? Então, é uma característica muito importante, tá? O pH também está ligado à retenção de água, né? Está ligado à cor e à estrutura dos músculos. Então, se o pH baixa muito, devido principalmente a estresse, né, durante o abate, você vai ter problema com retenção de água, e carnes que perdem mais água, ela fica menos suculenta, ela fica uma carne mais seca, tá certo? Então, a carne ela tem que reter água, ela tem que segurar água. Carnes que perdem água, muito fácil isso. Quando você vai fazer um churrasco, né, e a carne fica pingando demais da conta, o que acontece? Ela fica seca. Você já deve ter visto um monte de churrasqueiros aí, dessa galera falando assim, gente, tem que selar a carne primeiro, para a gente fechar todos os sulcos e garantir que a carne fique mais suculenta. É por causa disso, que a água dentro da carne é importante, tá bom? Tem que ter, é importante. E é por isso, né, um exemplo, que a indústria de frangos, ela introduz um pouco de água na carcaça, né? E aí o pessoal às vezes olha e fala assim, nossa, o pessoal está colocando água para pesar mais. Não, né? Na indústria de frango, por exemplo, eles colocam, às vezes furam, né, os peitos dos frangos, e injetam um pouco de água justamente para poder ter uma carne mais suculenta, tá? Então, precisa ter uma capacidade de retenção de água, né? Essa capacidade de retenção de água também é uma característica, tá? Além do pH, que ele influencia nessa capacidade, a capacidade de retenção de água também é medida, a gente pode medir, tá certo? Outra coisa, gordura. Pode falar. Alguém ia falar, galera? Então, continuando. Gordura intramuscular também é muito importante, tá? É a mesma história do marmoreio. Quando se pensa em marmoreio, né, lá no bovino, a gente também pensa em marmoreio na carne suína. Existe esse marmoreio, tá certo? Ele é importante, ele está ligado à maciez da carne também, né? Alguns outros aspectos subjetivos, como maciez, suculência, aparência da carne, resistência à mastigação, são características que a gente observa também, tá certo? Mas por que a gente chama isso de aspectos subjetivos? Porque esses valores, eles são obtidos através de sensação, né? Então, por exemplo, você cozinha um pedaço de carne, dá para faz uma prova cegas, por exemplo, uma pessoa, para ele fazer um teste de maciez, ele vai mastigar aquela carne, ele vai dar uma nota com relação à maciez, à suculência, à aparência da carne, resistência à mastigação. Embora a resistência à mastigação, eu posso fazer também uma medida que é a força de cisalhamento, né? Então, que mostra, por exemplo, aí existe um aparelho que ele vai medir a força, né, para poder fazer o corte, por exemplo, de um determinado pedaço de carne, né? Essa carne é sempre de uma medida conhecida, né? Então, existem os tubinhos onde a gente retira ali um cilindro da carne, um tamanho conhecido da carne, para medir quanto que vai, né? Qual é a resistência que as fibras do músculo vai proporcionar ao tentar cortar aquilo lá. É um jeito da gente observar, né, com relação à resistência à mastigação, mas também pode ser obtido pela mastigação mesmo, tá bom? Então, aqui algumas dessas características que a gente acabou de fazer, como são medidas, né? Então, por exemplo, o pH, o pH 5,99 ou 59, 5,59 parece, né? Então, está dentro do ideal, né? Aqui está dentro do ideal, o pH, por exemplo. Uma paleta de cor com relação à cor da carne, né? Onde a gente pode, então, observar aqui quais são a cor predominante, né? Note o que a gente falou, tem que ter um nível de gordura,
né, um pouquinho de gordura. Aqui, por exemplo, para coletar a temperatura da carne pós-abate, por exemplo, né? E aqui a gente faz. Esse aqui é um teste isso é um teste de retenção de água, tá? Então, muito interessante. Eu já vi isso aqui. O pessoal lá em Viçosa fazia isso, a galera lá do laboratório fazia isso. Então, você pega um pedaço do músculo do animal, né? Amarra dentro desse saquinho, mas ele tem que ficar suspenso dentro do saquinho. Porque se ele fica aqui dentro, você acaba não coletando corretamente toda a água que caiu, né? Então, é feito dessa forma. Então, dá para você notar, olha, alguns pontos, você note que tem alguns indivíduos que tiveram maior perda de água, por exemplo, né? Então, é interessantíssimo isso aí, tá bom? Então, é assim que a gente mede a retenção de água, tá? Além disso, característica de qualidade de carne. A gente já falou isso demais da conta lá na teoria do melhoramento, em relação ao gendolotano, né? Ele foi observado principalmente em 1991, né? Com essa mutação de base única identificada aí para esses autores. E o que acontece? Isso vai alterar lá o cromossomo 6, é uma troca de uma citosina por uma timina, né, onde deveria ter uma citosina entre uma timina, né, e isso altera muito a vida do suíno. Por quê? Né? O suíno, que tem o gene do alotano, por exemplo, ele tem aquela tendência até a carne PSD, que eles chamam, né? PSE, desculpa, que eles chamam, né? Que é pálida, mole, exudativa, tá certo? Acaba tendo liberações excessivas de cálcio, né? Do íon cálcio, né? E o que acontece? Ela é muito identificada na raça Pietran, por isso que tem aqui um macho aqui, Pietran, por exemplo. Então, normalmente ela está na raça Pietran, né? Esses animais, ela exige muito, porque acaba que esse gene da lutano, né? Essa troca dessa base aí da citosina por latimina, ela acaba fazendo com que o animal ele tenha um maior rendimento de carne na carcaça, mas essa carne tem esse problema, né? Ela é uma carne, depois do abate, ela fica bem mole, bem molenga mesmo, tá, galera? Bem molinha mesmo. Ela perde água muito facilmente, né? E ela é muito pálida, muito branca, tá certo? E quando você começa a fazer, né, principalmente seleção para indivíduos com essas características, como aumento de rendimento de carne, carcaça, aumento de eficiência alimentar, você acaba aumentando indivíduos, então, com essa característica, porque ela tem, né, essa troca de bases, ela promove que esses indivíduos tenham melhor eficiência alimentar, melhor rendimento de carne e carcaça, mas que estejam mais, né, suscetíveis a esse estresse, né? Ele é causado por um estresse, ele acaba causando um estresse no indivíduo, tá bom? Os indivíduos que têm o gene da lutano, eles podem, por exemplo, ter morte súbita, tá? Também. Então, é meio que uma doença, uma anomalia genética que faz com que esses indivíduos, além de ter essa morte súbita, deixem essa carne dessa qualidade, tá? Só que é uma coisa engraçada, porque olha para você ver que loucura isso, né? Ela causa um benefício em relação ao rendimento de carne na carcaça, de eficiência alimentar, mas faz com que os indivíduos tenham essa característica de pós-abate que não é interessante, né? Então, no início, na raça Pietran, era muito comum você ter, o pessoal tinha muito receio de usar a raça Pietran por causa disso. Com o passar do tempo, através da seleção, a gente foi fazendo seleção, né, identificando os indivíduos que tinham esse gene do alotano e foi eliminando ele na população. Hoje, a frequência de indivíduos que têm o gene do alotano na população da raça Pietran, por exemplo, é extremamente baixa. Ela não é a única raça que tem esse gene do alotano, existem outras raças, mas na raça Pietran era a raça que mais tinha, tá certo? Tá certo? E agora a gente consegue fazer, por exemplo, linhagens livres de gene do alotano, né?
O bom é que hoje você consegue identificar, marcar esse gene e fazer, então, acasalamentos para evitar que ele ocorra, tá bom? Então, o que a gente acabou de falar é que ela diminui a qualidade da carne, porque ela é PSE. Essa é uma carne PSE, então você pode observar que ela é bem branca, né? Por isso do inglês, pallid, né? Exudative, né? Porque ela perde água muito fácil, né? E então ela é pálida, mole e exudativa, né? Soft, né? O S, desculpa, o S de soft, né? E exudativa, que ela perde muito água muito facilmente, em detrimento de uma carne de vista normal. Então, observe bem, né? Que ela é muito mais branca e ela acaba perdendo água facilmente, tá? Note, curiosidade que eu tinha ouvido falar para vocês, ó, aí, ó, dá para vocês verem aqui alguns pontos de marmoreio, tá vendo? Isso aí que eu tô falando, que é marmoreio da carne. A carne também possui marmoreio, né? Então, esse aqui é um corte de um lombo do animal, né? Dá para você ver a diferença bem interessante entre esses dois tipos de carne, tá bom? Ah, e além de ter a carne PSE também, eu posso ter a carne DFD, tá, galera? Que é dry, firme e dark, né? Seria uma carne dura, né? Firme, né? E seca, aliás, seca e escura, tá certo? Então pode ter também uma carne. Mas aí é outra razão, depois a gente fala sobre isso. Tá bom? Então aqui é uma tabelinha com estimativas da diferença da qualidade de carne suína entre genótipos alotano para as características de qualidade de carne na carcaça, né? Então, aqui eles está medindo, né, por exemplo, a diferença entre genótipos, né, indivíduos que são, por exemplo, que têm o gene do alotano, por exemplo, que esses indivíduos N grande aqui, e indivíduos que são heterozigotos, né, em relação de indivíduos que são heterozigotos, e os indivíduos que são livres dele, por exemplo, né. Então, e aí nós temos, por exemplo, aí, ó, hoje você consegue ter, né, tranquilamente, algumas linhagens que são livres desse gene do lotano, mas olha aí o que acontece, então, quando você tem indivíduos, vamos falar assim, puros, né? Esses N grande aqui, que são indivíduos puros em relação a isso, né? Então, por exemplo, para rendimento de carne na carcaça, né, ela aumenta, né, 0,8% a mais, né, do que os indivíduos livres né, do gene, por exemplo, né, que são os heterozigotos, são livres, né, diminui 1% a mais do que as pessoas de tocinho, né, então, quando os indivíduos aqui dá 3, ainda diminui ainda mais, né, aumenta o rendimento de carne na carcaça, né, aumenta a área de olho de lombo, olha para você ver, então vocês observam que tudo isso aqui, ela tem a tendência a aumentar mais, né, entretanto, ela causa esse problema, tá certo? Tanto com os indivíduos são livres, quanto os indivíduos que são heterozigotos, tá? Então, ela tem esse aumento ainda aí, tá bom? Mas é alguma coisa que não faz muito, né? Não é, a gente não quer que aconteça, tá certo? Um outro gene que tem também de problema na carne de suínos é o gene do Napoli, né? Então, escreve, o correto falar é Napoli, tá, galera? Não é Napoli, não, é Napoli, tá? Aí ele está relacionado ao cromossomo 15 de suínos, tá certo? E é mais frequente na raça Hampshire, tá? Bem mais frequente na raça Hampshire. O que acontece? Deixa eu já colocar isso aqui, porque está meio fora de hora aqui. Esse gene do Napoli, ele vai aumentar o conteúdo de glicogênio muscular, né? No músculo do indivíduo, ele diminui muito o pH, então, ao diminuir demais, abaixar demais o pH, ele forma o que a gente chama de carne ácida, né? Essa carne ácida, ela pode, então, dar aquilo que a gente falou, que é a carne DFD, né? A carne acaba ficando mais dura, mais seca, né? Mais escura, tá?
e aumenta demais, embora que esse gene na pole também, ele aumenta o rendimento de carne na carcaça, entendeu? É uma coisa muito dúbia, né? Ele faz algum benefício, mas os malefícios são muito maiores, né? Indivíduos também, né, selecionados para maior área de olho de lombo também, acabam tendo esse problema do gene na pole, tá? Porque ele está intimamente ligado, tá? E aqui o mesmo trabalho que foi feito, né, daquele outro trabalho lá, mostrando indivíduos que possuíam, então, né, o gene na pole, né, os portadores do gene na pole. Aqui foi feito no músculo longissimus dorsi. O longissimus dorsi é o lombo, tá? O músculo é o lombo aí, tá bom? Estão mostrando que ele tem alteração, por exemplo, do pH dos indivíduos, né? Altera o pH dos indivíduos, né? O pH dos indivíduos acaba, né, sendo maior, né? Altera também a perda de água pelo gotejamento, né? Ela perde mais água, né? Altera também a perda de água no cozimento, né? O rendimento na pole acaba sendo melhor, lógico, do que os indivíduos, ele causa isso, né? E diminui a reflectância da luz, tá? Então, é uma característica também que faz com que os indivíduos melhoram, né, por causa do gene na pole, mas ele tem essa desvantagem de deixar essa carne também de qualidade baixa, tá bom? Então, o que deve fazer, pensando em características de qualidade de carne, preocupação com jejum, pré-abate, distância entre granjas, frigorífico, condições de viagem, isso tudo vai influenciar nas características de carne, tá? Isso aí é manejo, não é melhoramento, tá certo? Uma coisa muito importante, por exemplo, o suíno, ele deve ser transportado para o abate à noite, né? Ou nas horas mais frescas do dia, tá certo? Justamente por quê? Porque isso influencia, né, em indivíduos para poder, por exemplo, ter maior produção de ácido, né, devido ao estresse, tá? Então, as condições de viagem têm que ser muito melhores, tá? Eu, quando viajo para Minas, e quando eu vou muito à noite, é muito comum eu encontrar com os caminhões indo para Uberlândia, porque lá tem um frigorífico de suínos, né? Da Sadia. Então, é muito comum eu encontrar com esses suínos indo para o abate, tá certo, à noite. Porque é o melhor horário de se transportar os indivíduos, né? Melhoria nos veículos que transportam os animais, né? Também é manejo, né? Isso tudo ajuda na qualidade de carne. Para abate, né? Ter rampas de carregamento, descarregamento, para evitar estresse também na hora de desembarcar os animais, ter baias de descanso, né, ter sistemas de mobilização dos indivíduos, sangria, treinamento de mão de obra, são tudo características que são importantes ter para evitar que esses indivíduos tenham estresse durante o abate, né? Então, gerar o mínimo de estresse possível, né? Algumas coisas que a gente pode fazer em relação ao melhoramento, aí sim, utilização de animais da raça Duroc e seus cruzamentos é muito importante, principalmente para aumentar conteúdo de gordura intramuscular. O Duroc ele tem uma qualidade de carcaça perfeita, tá, galera? O Duroc seria o Angus, vamos falar assim, do suíno, tá? Porque ele tem maior gordura intramuscular, né? Também tem cor de carne desejável, qualidade de carne desejável, por isso que a galera do Paraná gosta demais de usar a raça Duroc, né? Tentar sempre, né, evitar animais que possuem genes responsáveis por alterações indesejáveis na carne, como indivíduos na pole, indivíduos que tenham o gene da Lotan. Isso é fácil, porque hoje você consegue comprar, quando você vai comprar, por exemplo, um reprodutor, já vem escrito se ele é de linhagem livre de Lotan ou de Napoli, por exemplo, tá bom? É possível identificar os animais sensíveis, né? Existe o teste do Lotan, o teste laboratório, né? Que você consegue coletar, por exemplo, basta coletar, por exemplo, o pelo do animal e você leva para o laboratório, eles conseguem identificar
os marcadores por gene do alotano, por exemplo, né? A incidência da reação positiva ao alotano é variável em diversas raças, então ela não é só da raça Pietran, existem outras raças também, só que em outras raças o índice é muito baixo, né, de indivíduos com o gene, é mais comum na raça Pietran, tá bom? Então, igual eu havia falado, é feito um teste de DNA, normalmente a gente utiliza pelos, mas pode também fazer sangue, né, um pedaço de carne, né, e é feito por um PCR, um RFLP, é uma técnica de biologia molecular que você, então, consegue identificar os indivíduos que possuem o gene da alotano, tá bom? Deve-se, então, evitar a utilização de genótipos positivos do gene do alotano, né, e positivos também do gene Napoli, na produção de carne para consumo in natura, e para a produção de produtos curados e presuntos cozidos, principalmente, tá certo? No caso do mercado, né, do mercado consumidor, a parte de processamento para fazer, né, a carne embutida, vamos falar assim, né? Algumas medidas são importantes, como, por exemplo, o pH, capacidade de retenção de água, gordura intramuscular, força de cisalhamento, que é a maciez, são todas essas características extremamente importantes para cisalhamento. Conhece, tá, galera? Tá com Z aqui, tá errado, tá bom? Conhece. Para a parte de processamento de carne, para consumidor in natura. Aí o importante que eu tenho que observar sempre cor, maciez, suculência e aparência da carne, tá certo? Com relação às características de desempenho, há 2 esquemas de teste normalmente utilizados, né, para a gente fazer característica de desempenho. Um deles é o teste de Granja, que é você observar o quanto tempo o indivíduo vai levar para, por exemplo, ganho de peso diário, do nascimento até de 20 a 22 semanas de idade, né? Observar, por exemplo, a espessura de toucinho, né, no final do teste, que são características que eu consigo saber se os indivíduos, né, possuem teste de desempenho, ou, em alguns casos, levar para as estações de teste de reprodutores suínos. Nesse caso, são estações onde você leva, por exemplo, o indivíduo, né, para essas estações, aqueles indivíduos que você acha que tem potencial para ser um excelente reprodutor, e lá é feito um teste, né, de ganho de peso diário, de conversão alimentar, por exemplo, né, que vai de 20 a 30 quilos até os 90 a 100 quilos de peso vivo, e aí eles observam também as pessoas de tocinho ao final do teste. Isso são características de desempenho, para ver qual é a velocidade que esses indivíduos têm de crescimento, né? Então, você precisa, é importante observar, né? O ganho de peso diário, ou a idade para atingir o peso de abate, né? São as características mais comuns para avaliar a taxa de crescimento dos suínos, tá certo? São principalmente fácil medição e possuem habilidade média. Está muito comum hoje você utilizar essa idade para atingir o peso de abate, por exemplo, né? Tantos dias para atingir 100 quilos, isso é muito importante, tá? Então, ao invés de você, por exemplo, tentar fazer seleção para indivíduos com maiores pesos, você faz seleção para indivíduos que chegam a determinado peso mais rápido. Está entendendo a diferença? Por que isso é muito importante, galera? Veja bem para você ver. Ó. Se você preconiza ali, ó, quanto tempo o suíno levou para atingir 100 quilos, você está escolhendo animais com maior velocidade de crescimento, tem o maior ganho de peso diário, tá certo? Então, essa é a sacada. Então, quando você começa... Porque antigamente, o melhoramento, ele fazia muito assim, fazia a seleção de indivíduos que tiveram maior peso aos 100 quilos, aos 120 dias, por exemplo, né? Então, qual animal teve maior peso aos 120 dias? Tá certo? Era interessante esse tipo de seleção, mas ele não seleciona para velocidade de crescimento, né? E aí começou a fazer seleção para dias para atingir determinado peso, porque aí você consegue fazer seleção para indivíduos que têm maior velocidade de crescimento. Indivíduos que têm maior velocidade de crescimento, com certeza são indivíduos que têm maior eficiência alimentar, né? E menor consumo de alimento também. Observar, então, para fazer seleção, né? A escolha das características, né?
Observar sempre o valor econômico da característica, né? Sempre observar questões de lucros e custos, né? Com relação às características que a gente está observando, que a gente tem disponível, né? Dentro da suinocultura, observar quais são aquelas que podem te dar maior lucro, qual pode dar menor custo, por exemplo, né? O ideal é isso. Observar a coeficiência, desculpa, o consumo alimentar do rebanho. O consumo alimentar é extremamente importante, né? O ideal é que seja baixo, porque ele está muito ligado a lucros, né? Além disso, também é muito importante observar as matrizes, né? Quantidade de suínos comercializados por matriz ano é uma boa característica, porque se você tem quantidade de suínos comercializados por matriz anos, você sabe o quanto que aquelas matrizes suas alojadas estão fornecendo de quantidade de suínos, se está dentro do ideal ou não, tá? Lembre-se que o produtor ele só vende a carne do suíno que nasceu, né? Aquele suíno que não nasceu ele não vende. Então, por isso é importante se observar isso em relação à matriz, porque se você não tem matrizes eficientes que estão produzindo aí 12 leitões no mínimo por leitegada, você não tem, então, maior quantidade de lucros por isso, tá certo? Então, essa é importante, tá? Então, ó, observar sempre o número de leitões nascidos, taxa de sobrevivência desses leitões, taxa de crescimento e qualidade da carcaça são extremamente importantes, tá certo? Os objetivos hoje dos programas de melhoramento são suínos com maior desempenho, né? Então, indivíduos com maior desempenho estão intimamente ligados com melhores características de crescimento, com maior característica de velocidade de crescimento, indivíduos que crescem muito mais rápido, com maior velocidade, e também que têm a melhor conversão alimentar, né? Conversão alimentar mais baixa, né? Com relação à qualidade da carcaça, sempre observar indivíduos, né? Com menor espessura de tocinho possível, maior rendimento de carcaça, que também pode ser obtida pela espessura de tocinho, com a área de olho de lombo, que também pode ser obtida pela espessura de tocinho, porque ela é correlacionada, né? Rendimento de cortes nobres, por exemplo, que também está relacionado com a espessura de tocinho. Então, veja que a espessura de tocinho ela está intimamente ligada com todas as características de carcaça de interesse na suinocultura, né? Relação carne e gordura também é um exemplo, tá certo? Fêmeas, a gente sempre vai observar, vai sempre dar uma qualidade nas fêmeas, aquelas que têm características reprodutivas melhores, como as que têm maior tamanho de leitegada, tá? Observar sempre os parâmetros genéticos e fenotipos, como estimativa para determinada população, né? As características de menor herdabilidade, lembrar que elas têm, né, menor resposta à seleção também, as características de média, a alta herdabilidade, elas são muito mais responsivas à seleção, né? A ação do ambiente sobre elas é muito menor, né? Observar algumas características que são correlacionadas, um exemplo que eu dei aqui, a espessura de toucinho, por isso que ela é extremamente importante na suinocultura, porque ela está intimamente ligada a um monte de outra característica, ela é fácil medição, né? Hoje ter um ultrassom é muito simples, muito fácil, né? Então por isso que ela é uma característica coringa, né? Chave, assim como a característica peso às vezes ela é coringa, embora o peso tenha que tomar muito cuidado, a característica espessura de toucinho em suinocultura é muito importante, tá? Tentar sempre escolher características de fácil medição para a gente poder fazer seleção, né? Isso aí a gente já tinha falado da espessura de toucinho, né? A herdabilidade dela, que é muito variável, né? E aí ela sempre deve ser medida do animal ainda vivo. Lembrar daqueles fluxos de animais que nós temos, aí nós já falamos, né? Dos rebanhos núcleos, né? Dos rebanhos multiplicadores, dos rebanhos comerciais, os fluxos deles, né? Lembrar que essa defasagem, ela dá em torno de 5 até 8 anos, aproximadamente, o que indica que coisas que eu preciso ter hoje no suíno, em 2021, foram coisas que foram pensadas lá em 2016, por exemplo, 2017, o pessoal estava pensando, né? E hoje que você consegue obter, então, esses indivíduos, então tem que estar sempre à frente do mercado, né? Observar, né, também a dimensão do seu rebanho, observar as suas matrizes e seus reprodutores, né? Por exemplo, observar, tentar adquirir animais de locais idôneos que estão livres dos genes, então,
de interesse, como o Napoli e o gene do Olotano, né? A intensidade de seleção vai depender somente da proporção de indivíduos selecionados, né? Então, quanto maior a intensidade de seleção, né? Menos indivíduos você vai conseguir fazer seleção, né? Isso aí a gente viu lá no melhoramento, na teoria do melhoramento, né? Então, por exemplo, olha interessante, ó, se você selecionar 1% dos indivíduos, o índice que você está usando é de 2,46. Se você selecionar 90% dos seus indivíduos, você tem um índice só de 0,02. Então, quando você começa a selecionar indivíduos menores, já o índice de seleção é extremamente alto, tá certo? O macho, ele acaba carregando a maior, vamos falar assim, maior contribuição genética no rebanho, porque o índice de seleção de macho é muito mais alto que das fêmeas, né? Não dá para eu fazer seleção de 1% das fêmeas, que eu preciso ter fêmeas de reposição, então eu seleciono muito, a pressão de seleção aumenta muito em cima do macho, tá certo? Então, os machos têm que ser excepcionais, para ser um bom macho, tem que ser um macho muito bom, né? Um macho excepcional para ele ser selecionado, para que ele, então, possa contribuir ainda mais no rebanho, tá certo? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que quanto maior o índice de seleção, quanto maior a intensidade de seleção, quanto maior você estiver fazendo seleção do indivíduo, menos indivíduos você vai conseguir selecionar, tá? Lembrar também, né, por exemplo, a porcentagem de indivíduos, né, de suínos, por exemplo, nos machos, olha para você ver, ó, né, o índice, a intensidade de seleção, né, a porcentagem dos indivíduos é de 1 a 2% apenas, né, é o mesmo de aves, bovinos e ovinos é até um pouco melhor, né, a porcentagem de seleção das fêmeas, a pressão de seleção em cima das fêmeas também é muito boa, muito forte, né, enquanto lá nas fêmeas bovinas, por exemplo, você vai, a cada ano, você pode fazer uma reposição de 20%, 40%, até 30% dos indivíduos. Nas fêmeas, a gente faz, né, a gente seleciona fêmeas, né, bem menos a quantidade de seleção, né? Uma fêmea, então, ela suína, ela é altamente selecionável, tá certo? Assim como aves, né? Então, por isso que na suinocultura e na avicultura, você vai ver que a seleção ela é muito mais responsível, justamente porque os indivíduos são muito mais intensamente selecionados do que em bovinos e outras espécies, tá certo? Então, aqui, só para a gente ter um exemplo, né, supondo um rebanho bovino com 1.000 fêmeas e 33 machos, né, então uma fêmea, né, 1.000 fêmeas e 33 machos, vai dar em torno aí de um macho para cada 30 fêmeas, aproximadamente, né. Teremos a cada ano, em uma situação ideal, 500 bezerros e 500 bezerras, né, se tudo estiver certinho aí, se todas as fêmeas se emprenharem, eu vou ter aí 500 bezerros e 500 bezerras aproximadamente, considerando 50%, né, de chance de ser macho e fêmea. Dada uma taxa de descarte aí de reposição de 30% das fêmeas e 30% dos machos, então seria necessário 300 novas fêmeas, né, tranquilo, você tem aqui, de 500 bezerros, tem que tirar 300 fêmeas aqui, você repor as fêmeas, e 10 novos machos para recompor o rebanho. Ou seja, então você vai nos 500 bezerros, você vai tirar 10 machos lá, tá certo? Esses animais então serão selecionados entre aqueles 500 machos e 500 fêmeas, né? Então, olha só, qual é a intensidade de seleção aí praticada, então? Entre as fêmeas vai ser, né, eu preciso de 500 indivíduos, né, 500 indivíduos, que corresponde a 100%, e 300, vou escolher 300 fêmeas, então isso aí vai ser igual a x, se eu multiplicar 500 vezes x, dá 500x, 100 vezes 300 dá 30 mil, então dividir 30 mil por 500 vai dar 60%. Isso significa que você está tendo a intensidade de seleção de 60% das fêmeas aí. Entre os machos, 500 para 100, né? 500 corresponde a 100%, eu vou escolher 10 machos, por exemplo, né, para repor meu plantel. Então, multiplica aqui, ó, 100 vezes 10 dá 1.000, 500, então, vezes x dá 500x, então vai ser 1.000 dividido por 500, vai dar 2%. Então, a intensidade de seleção para fêmeas e machos, que seria fêmeas 60% e macho 2%, né? Então, isso aqui, só para vocês terem ideia, que na suinocultura,
Na suinocultura, para vocês terem ideia, é muito mais forte, né? Essa intensidade de seleção, certo? Muito mais forte. O intervalo de geração é importante a gente observar, né? O intervalo de geração é definido como a idade média dos pais quando nascem seus filhos, estimando o tempo necessário para que os genes sejam transferidos de uma geração para outra, tá? Então, qual é a idade que os pais têm quando os filhos nascerem? Isso é medido como intervalo de geração, tá? Ela é importante para indicar quanto tempo levou para aquela genética ser passada para frente, né? Quanto menor o intervalo de geração, maior o ganho genético ao longo do tempo, tá certo? Então, intervalos de gerações mais curtos significa que você tem um ganho genético muito mais rápido, né? Os reprodutores mais jovens têm chance de expressar seu potencial genético mais rapidamente, se os intervalos de gerações são mais curtos, o que é desejável, né? E aí você vai ter também mais ciclos de seleção em determinado período de tempo, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, quando você compara, por exemplo, suínos e bovinos, vamos pensar lá, quanto tempo leva para uma vaca, né, ter o seu primeiro filho, vamos supor, né? Então, vamos imaginar aqui que uma vaca que foi ali inseminada, vamos pensar uma situação boa, uma vaca precoce, 14 meses, né? Então, a vaca que foi inseminada aos 14 meses, e ela pegou a cria aos 14 meses, né? 9 meses depois, ela vai deixar a sua cria. Então, ela vai estar com 23 meses, né? Então, você imagina, então, que o tempo de intervalo de geração é quase de 2 anos, né? Uma vaca deixar, isso se ela for uma vaca precoce, quase 2 anos, né? Suíno, galera, uma fêmea suína, ela consegue ter um intervalo de geração menor que 1 ano. Tá certo? Então, para você ter tempo, para você ter ideia da data que ela nasce até ela deixar seu primeiro descendente vivo, ela pode fazer isso no mesmo ano, né? Uma fêmea suína, por exemplo. Certo? De tão rápido que é o crescimento suíno, né? Enquanto uma vaca vai levar 2 anos para fazer isso. Tá? E isso faz com que o intervalo de geração menor faz com que a contribuição genética, né, daquela população seja muito mais rápida, né, que seja atingido, né, vamos falar assim, a evolução genética de um plantel, ele acaba sendo muito mais rápido quando o intervalo de geração seja bem, né, é bem menor. Então, para que seja eficiente, né, os programas de melhoramento devem, então, buscar intervalos de geração cada vez menores. Quanto mais rápido, quanto mais precoce for o indivíduo, mais rápido você tem o intervalo de geração, maior o seu progresso genético, tá? Então, olha para você ver, um intervalo de gerações em anos, né? A média, mais ou menos, olha lá, eu brinquei com vocês com bovinos aqui, né? Colocando um indivíduo precoce, mas isso não é a média da população, a gente sabe que a média da população é muito maior que isso. Você não tem fêmeas bovinas sendo inseminadas aos 14 meses, a gente sabe que isso não acontece, né? Então, olha aí, olha o intervalo de geração na média aí de bovinos, machos, 3 a 4 anos, fêmeas de 4,5 a 6 anos, né? Bovino de leite é a mesma coisa, ovinos de 2 a 3 anos para os machos, de 4 a 4,5 anos para as fêmeas, suínos, olha aí, a média, embora você consiga fazer isso, né? Mas é a média de 1 ano e meio, né, aproximadamente, né? Então é bem mais baixo, tanto para macho quanto para fêmea, né? A aves você consegue, a aves tem que tomar cuidado, porque a aves aqui ele está considerando frangos, né? Porque, por exemplo, codorna você consegue ter até 3 gerações por ano, você consegue ter, tá bom? Então, mas aqui a média de 1 a 1,5, né? Equinos, olha, de 8 a 12 anos para o macho, de 8 a 12 anos para a fêmea. Muito demorado o intervalo de geração. Por isso que, por exemplo, melhoramento de equinos, de bovino de corte, bovino de leite é muito mais lento do que suínos e aves, por exemplo. Né? Tem alguém tentando entrar? Deixa eu ver. Estou acabando, viu, galera? Lembrar, então, que o intervalo de geração é medido, né? O intervalo de geração, a resposta à seleção, né, aliás, ela é dada pela intensidade de seleção, pela herdabilidade, pelo desvio padrão da característica e dividido pelo intervalo de geração, né? Então, isso que eu quero que vocês observem, o intervalo de geração ele é
ele é inversamente proporcional ao ganho genético. Então, quanto maior o ganho genético, menor tem que ser o intervalo de geração, ou vice-versa. Quanto menor o intervalo de geração, maior vai ser o ganho genético, né? Além disso, depende da taxa de reposição anual do rebanho, né? Da quantidade de reprodutores machos e fêmeas que serão descartados e substituídos, né? Então, por exemplo, nos rebanhos núcleo, né? A taxa de reposição é de 100 a 200%, por exemplo, né? Os indivíduos têm uma reposição anual extremamente alta, né? Fêmeas de 70 a 100% dos indivíduos têm essa reposição a cada ano, né? E aí uma fêmea lá vai ter no máximo 2 a 3 partos, né? Por fêmea no rebanho, no máximo. Nos indivíduos multiplicadores, essa taxa de reposição anual ela é um pouco mais diferente, né? Em torno de 50 a 100 indivíduos que são, por exemplo, selecionados para os machos, 40 a 50 indivíduos para as fêmeas, né? Tendo essas fêmeas de 4 a 5 partos por ano, desculpa, por rebanho, né? Na fêmea. E nos indivíduos comerciais, que são as granjas, né, porque aqui, ó, esses multiplicadores são esses indivíduos onde você vai comprar, né, os indivíduos lá para você levar para sua granja, né? Vamos supor, então, que você é um granjeiro, você tem lá a sua granja, você vai lá comprar, então, por exemplo, né, esses indivíduos, uma fêmea, por exemplo, da Grosseries, né, ou de qualquer outra marca, então você vai comprar lá nos rebanhos multiplicadores, né? O rebanho núcleo normalmente não fica aqui no país, fica fora. E aí os indivíduos comerciais, que é o dono da granja, ele vai ter, então, aí uma taxa de reposição, né, em torno de 40% a 100% dos machos, né, por ano, de 30% a 40% das fêmeas por ano, e essas fêmeas tendo em torno de 5 a 6 partos por, né, rebanho aí, né? Tá certo? No rebanho. O intervalo de geração, ele pode ser calculado também, né, pelo intervalo médio de gerações. Então, ele é obtido, então, pela idade média dos pais quando os filhos nascerem, mais a idade média das fêmeas quando os filhos nascerem, dividido por 2. Então, você vai ter uma média entre a idade do pai e a idade da mãe. Então, você vai ter o valor do intervalo de geração, né? O intervalo de geração, quanto mais curto, melhor, maior é o ganho, né? Então, quanto menor o intervalo de geração, melhor vai ser seu ganho genético anual. Isso aqui você pode observar, ó. Número de anos de uso de um macho, por exemplo. Se eu usar um macho há um ano só, eu tenho um ganho, né, genético muito maior do que usar, por exemplo, o mesmo macho a cada 4 anos, né? O que mais? Observar alguns parâmetros genéticos, como idade, a puberdade, né? Tem a herdabilidade de 0,33, taxa de ovulação, também é a herdabilidade média, número total de indivíduos nascidos e número de nascidos vivos, né? E desmamados, são tudo aqui características reprodutivas, ó. Sobrevivência, características reprodutivas tem baixa herdabilidade, peso de leitegado ao nascer 0,29, peso de leitegado aos 21 dias 0,17, que são consideradas habilidades medianas, né? Observar algumas correlações, como, por exemplo, ganho e eficiência alimentar, tem correlação negativa de 0,7 a 1, significa que indivíduos com maiores eficiência alimentar, né, terão melhores ganhos também, né? Ganho em espessura de toucinho, indivíduos com menor espessura de toucinho também vão ter maior ganho genético, né? E comprimento de carcaça e conversão alimentar também, né? Quanto menor a conversão alimentar, melhor o comprimento de carcaça. Aliás, diminui o comprimento de carcaça, desculpa, tá certo? E é isso, tá, pessoal? Tive que falar um pouquinho mais rápido na aula de hoje, porque senão ia passar muito do tempo. Alguma dúvida, galera? Tranquilo? Bom, então, pessoal, hoje agora, né, deixa eu fazer a chamada rapidamente aqui para vocês. Eu vou deixar disponível aqui então a nossa provinha, tá? Você tem também uma sabatina para fazer, não esqueçam, tá certo? E aí você faz a sabatina e a prova, a intenção é deixar ela com um tempinho maior para vocês aí, para dar tempo de vocês fazerem ela mais tranquilo, tá bom?
Só marcar quem veio. Deixa eu ver aqui. Antônio tá aí, né? Bárbara também tá. Caio também. Caroline também. Presente. Eduardo eu não vi aí, não. Eduardo eu não vi. Larissa saiu. Lucas Melo sumiu. Marília tá por aí. Michele também nunca vem. Ramon eu vi Ramon aí, né? Ramon tá aí. Tô Eduardo tá aí, aqui. Eduardo? Mas eu coloquei presença para você. E Iago não veio hoje de novo. Então tá, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço para vocês. Até mais. Até a próxima aula, tá bom? Prof, Pode falar. quando eu Falou, saí, professor. apareceu como se eu tivesse que pedir para entrar de novo. O senhor teve que aceitar? Ou o meu. Tive que aceitar. Uai, por que será? Será que meu e-mail não tá funcionando? Mas não sei. Não, mas deve estar assim, que tá com seu nome completo aqui. Tá bom, então era pra saber Deve mesmo. ser loucura desse negócio. Então tá. Não Tchau. fica, não fica preocupado com isso, não, que de vez em quando ele dá esses problemas mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, o acesso rápido estava desligado. Agora é por isso que deu. Já Ah, tá. entendi aqui. Tá bom? Tá bom, então. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.